Dólar passando de R$6, juro para cima, ajuste fiscal do Lula e do Haddad, isso tudo vai impactar muito pesadamente todos nós. Por isso a gente precisa prestar muita atenção, gente querida. Eu vou falar o que realmente foi apresentado para o povo brasileiro e o que nós devemos entender que está acontecendo no Brasil. Assista esse vídeo, curta e compartilhe. Todos temos que saber sobre esse truque muito mal feito. Muita gente me pediu para comentar sobre o tal ajuste fiscal anunciado por Lula e Haddad na última semana. E, sinceramente, é uma das maiores falácias, uma das mágicas mais fuleiras que eu já vi. Fui mais fundo sobre isso na minha newsletter, O Brasil Desvendado. E vou tentar resumir aqui. Quem quiser saber mais, assina, é só acessar o meu site cirogomes.com.br. Vamos lá. O governo prometeu um ajuste fiscal, mas o que nós vimos na prática foi apenas um aumento no arroxo do salário mínimo, afetando diretamente os mais pobres, os aposentados e todos os que recebem, por exemplo, o BPC, como crianças autistas e idosos adoentados. Os beneficiários do INSS, os aposentados, mais ainda gravemente. A promessa de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que saiu em todas as manchetes, não é para valer. Se for valer, é só para o ano de 2026, lá daqui um ano e meio. E o aumento de impostos para os mais ricos também só vai acontecer, e olhe lá, se acontecer, que eu duvido, lá na frente em 2026. Então, o que já está em vigor agora é o mero corte do salário mínimo, enquanto a banqueirada e os rentistas, a turma que vive da agiotagem oficial, continuam completamente tranquilos, ou mais ou menos. Além disso, o governo anunciou um pacote para economizar 327 bilhões de reais até 2030. Mas adivinhe, metade desse monte de dinheiro virá dos mais pobres. 110 bilhões serão cortados do salário mínimo e 42 bilhões na contabilidade da educação através do Fundeb. E o pior, a população vai ganhar o que os americanos chamam de peanuts, como dizem os americanos, apenas aquelas coisinhas menores. O governo também quer prorrogar a DRU, presta atenção, que retira apenas 30%, ou seja, quase um terço de todas as receitas da Previdência Social para alimentar os juros e o bolso sem fundo dos banqueiros. E, ao mesmo tempo, cortam 7 bilhões da Lei Aldir Blanc, que fomenta a cultura, e ninguém fala nada sobre isso. Nem a mídia, nem a esquerda. Estamos vivendo uma crise fiscal realmente sem precedentes. O modelo econômico adotado desde 1999 é insustentável e apenas transfere a riqueza dos trabalhadores para uma minoria de rentistas que controla o poder político e a mídia. Em 2024, preste bem atenção, o Brasil registrou um déficit recorde de 1 trilhão e 93 bilhões de reais, sendo que 869 bilhões de reais apenas com juros da dívida pública. E a dívida pública já ultrapassou os 9 trilhões de reais, crescendo quase 2 trilhões de reais neste governo Lula. A pressão dos credores está aumentando, encurtando os prazos e elevando os juros. O Brasil já paga os juros mais altos do mundo, o que eleva a inflação e o dólar. E ao invés de resolver, a política de juros só piora a situação. O déficit nas contas do Brasil com o estrangeiro, que são contas em dólar, também já é um dos maiores da história, 2% do PIB, o que faz o dólar subir ainda mais e eleva o preço dos produtos essenciais, como os remédios e aluguel. Sem crescimento, a dívida só aumenta e o povo paga a conta. Em 2025, a expectativa é que a Selic, a taxa de juros básica da economia, suba ainda mais, aprofundando a crise. O governo Lula e o PT estão comprometendo não só o presente, mas o futuro do Brasil com um modelo econômico falido e fracassado. Precisamos urgentemente de mudanças ou a situação só vai piorar. Quer dizer, intuição ou diagnóstico de riscos, oportunidades. Projeto quer dizer um plano. Isso aqui, nós estamos aqui, queremos ir para acolá, os riscos e oportunidades dessa caminhada são esses, vou dividir as tarefas, quem faz o quê,
para resolver essa equação, que ela não é propriamente ideológica. Se nós olharmos a prática. Nacional por quê? Estava conversando com o professor agora no carro. Nacional porque a economia nunca foi um fenômeno global. É evidente que desde que o homem se pôs em bípede, não é? Nas savanas da África, não é? Na evolução do Neandertal e tal, que nós temos um pulso para a globalização. Ou seja, ele queria ver o outro lado da montanha, o que é que tinha lá, ou por razões de curiosidade científica, ou por necessidade de caçar, de fugir de uma peculiaridade do clima. Quando o Pedro Álvares Cabral aporta no Brasil, é o mercantilismo expandindo as fronteiras e tal. A natural tendência da humanidade é a virtualização das distâncias. Perfeitamente. Eu não sou nem um ignorante, nem muito menos um xenófobo para não entender isso. Porém, o fenômeno econômico é absolutamente o oposto do que se chama globalização. O que está globalizado a única coisa é a informação de um padrão de consumo que é obtido basicamente com 3 características que impõem uma assimetria com a condição média de produzir e de empreender do Brasil, mortais. Primeira condição, o perfil, a personalidade e o custo do capital. Supõe que todas as condições de competir do empreendedor médio brasileiro sejam iguais à do americano, à do chinês, à do europeu, e o juro dele seja 0 por ano e nós descontamos uma duplicata a 2,5% ao mês. Não fica 1. Segundo, a variável tecnológica. O nível de maturidade tecnológica do mundo jamais foi global. Jamais. Agora está se agravando. Nem sequer nacional é mais. Se você olhar a distinção dos padrões de produção, vamos dizer, do meio oeste americano, do Vale do Silício, você vai ver já se aprofundando dentro do território dos Estados Unidos uma assimetria em que o domínio tecnológico sofisticado, essa coisa da internet, da internet das coisas, da inteligência artificial, que eu vou falar nisso aqui muitas vezes, não é? Isso daí é uma distinção brutal em que você desce da sede do Google e vai comer um sanduíche que é manipulado por um migrante mexicano que ganha um salário miserável, enquanto o padrão de trabalho aqui é outro completamente. E isto é um processo absolutamente crítico, assimetricamente falando, da competitividade sistêmica do Brasil. E terceira escala, a emergência da China, logo mais da Índia, mas a China hoje já em matéria de produção industrial, significa na prática o seguinte: se você produz uma calça jeans com 500 mil unidades numa fábrica em Xangai, esta calça chega na Sulanca de Caruaru, onde a reforma neoliberal foi feita ancestralmente. Lá não tem jornada de trabalho, lá não tem imposto, lá não tem previdência, lá não tem, sabe, mulher grávida opera, criança opera, diabo não sei o que, tá, a calça chega mais barata lá na Sulanca de Caruaru, pelos ganhos de escala, a redução dos custos fixos e tal. Então, repare, junta essas 3 coisas. Depois esqueça outras coisas. Nós estávamos conversando sobre produtividade, dá vontade de chorar. O trabalhador médio brasileiro vale 1/5 do trabalhador médio norte-americano. 1/5 para fazer a mesma coisa. Tá certo? Precisa 5 brasileiros para fazer a mesma coisa que um trabalhador, por uma série de causas e fenômenos e tal. O fato é que nós temos problema de câmbio. Se a moeda, que é termo de troca, o valor de referência de riqueza no mundo não é o real, e você tem que este preço relativo mexe e contamina todos os outros preços relativos, você tem ciclicamente, abre um desequilíbrio na conta externa do Brasil, como agora nós estamos 2% de déficit nas transações correntes do Brasil com o estrangeiro, todo dólar que vai para fora, todo dólar que entra, né, tem vantagem da balança comercial, mas o setor de serviço é um buraco monstruoso, lucros e dividendos, royalties, frete, o diabo, o Brasil levando surra. Você junta tudo isso, por que tem que ser nacional? Porque o Brasil não sobreviverá num ambiente de laissez-faire, num ambiente de liberalismo comercial, de não ter política industrial de comércio exterior. Mas, Ciro, você faz esse diagnóstico da situação atual da economia brasileira, mas como é que nós chegamos até aqui, né? No seu livro, nos primeiros capítulos, você discute lá desde a República Velha e entra no projeto nacional desenvolvimentista, ali comandado principalmente por Getúlio Vargas, e você faz esse resgate histórico. Eu não tenho, Flávio, a pretensão do historiador, nem sequer o rigor científico disso,
e é uma das referências críticas que a respeitabilíssima resenha do professor fez do meu livro. Eu queria apenas pincelar, para olhar para os jovens, uma constatação. A primeira constatação é: o Brasil, entre 1930 e 1980, cresceu mais do que qualquer país da história do capitalismo mundial. Ainda, isso é um fato, né? Ainda não perdemos esse recorde, apesar da China estar avançando tão fortemente. Por que eu digo isso? Porque não é amor ao nacional-desenvolvimentismo, ao getulismo e tal, não. É um exemplo prático. O livro parece que dá a entender isso nas entrevistas. Eu digo com clareza, das debilidades, e vou repetir aqui. A questão básica é a seguinte: o Brasil não tem defeito genético. Essa é a minha tese. Defeito genético, ou seja, nós somos uma nação que é mencionada como capaz de sediar um milagre econômico. E o professor Delfim Neto se zangava, me disse isso muitas vezes: olha, isso não é justo. Dizia ele, milagre é feito sem causa. E eu sei bastante bem que quais somos as causas desse desenvolvimento. E eu concordo com ele. Quais são os defeitos? Então, eu dou essa ênfase para isto. Para chamar a atenção de que nós temos capacidade, quando nós organizamos a nossa inteligência, nossas energias, ou o nosso consenso, ou a nossa hegemonia política, numa direção sistematizada, objetiva, sabe, quem faz o quê, qual é o rumo, para onde é que nós vamos e tal. Quais são os graves defeitos do nacional-desenvolvimentismo que não nos servem de modelo para a contemporaneidade? Primeiro, lá atrás, como hoje, se tangenciou, se fugiu da tarefa política, que não é fácil, mas tem que ser feita, de construção de poupança doméstica. Por quê? Porque o nacional-desenvolvimentismo brasileiro fundou seu esforço numa lógica de endividamento externo. Naquele momento, vamos relativizar para fazer história. Naquele momento até seria compreensível, porque os capitais estrangeiros, ao contrário da contemporaneidade, eram de muito longo prazo e muito baratos. Eu pesquisei o Brasil ao longo dos anos 50, 60, 70, tomou dinheiro emprestado a 3% de juro ao ano, 4 anos em média de carência e 12 anos média de prazo para pagar. Então, qual era a dificuldade? Eu tomo $1 bilhão nessa valsa e abro uma Petróleo Brás, que 4 anos depois, quando acabar a carência, já me dá no faturamento de um ano $1 bilhão. Pensaram os do tempo. Só que, eu digo no livro, não é, jamais sustentou desenvolvimento nenhuma única nação no planeta com base no capital dos outros. Pode-se dourar a pílula dizendo, os americanos, perfeitamente, contemporaneamente, os americanos têm poupança perto de zero e financiam seu desenvolvimento com o dinheiro dos outros. Porém, eles têm uma atipia intransplantável, que é pintar um papel de verde e o mundo valorizar, seja como reserva de valor, seja como termo de troca, o chamado dólar, né, que o Brasil não tem. Então, esse é o primeiro defeito. Segundo, ao fazermos um esforço autoritário, boa parte desse período foi autoritário, porque perpassou a ditadura militar na concepção mesma do Getúlio. Não é? A mesma concepção. O Polo de Camaçari nasce da mesma concepção do Getúlio e tal. Mas o que aconteceu? Nós empatamos ou com dinheiro público diretamente, ou por renúncia fiscal, ou crédito não retornado, etc., dinheiros, ou no endividamento, para fazer essa infraestrutura e esse Brasil industrial moderno nascer rapidamente. E esses são os dinheiros que nós não aplicamos em educação do nosso povo, em saúde pública, em saneamento básico, em moradia popular, a reforma agrária, que nós não fizemos até hoje e tal, coisas que os americanos fizeram no século XIX. Por exemplo, a reforma agrária. O Hamilton imaginou, não é, a reforma agrária nos Estados Unidos, não é, e adensar uma agricultura de pequeno porte, de base familiar, com tecnologias que o próprio governo, com seguro de safra, com crédito dirigido, uma série de coisas, e a regulação financeira. Isso aqui estou falando dos americanos para a gente não achar que eu estou aqui um comunista, não é, escondido e tal. Não é o caso. Então, repare, os defeitos do nacional-desenvolvimentismo eu conheço bem. Tem outro. Essa distância da tecnologia é outra imprudência do modelo. Quando nós adotamos a tática de substituir importações, nós resolvemos comprar o pacote todo sem fazer uma inversão na tecnologia nacional. Então, veja, quando o Juscelino funda a indústria automobilística brasileira, ele traz uma linha de montagem de segunda mão da Volkswagen. É uma linha de montagem de segunda mão, desarma lá e arma aqui em São Bernardo para produzir um veículo. O elemento estético de um Fusca igual ao que estava saindo em Munique,
porque era o mesmo produto, desconsiderava a raiz do problema da produtividade, porque a linha de montagem nova, com os mesmos custos fixos, gerava 5 Fuscas num dia, e esse aqui, com o mesmo custo fixo, gerava um Fusca. Então, tudo isso são imprudências do velho modelo, inconsistências do velho modelo. Isto dito, honestamente, vamos dar a maior palmatória. O Brasil cresceu a 15% ao ano e virou a 15ª economia industrial do planeta Terra. Tá, então a gente está considerando, né, Ciro, um período... O que acontece? 30 a 80, 50 anos. Sim, mas é exatamente 79, porque é tão caricata e eu fico indignado como é que as nossas elites se recusam a ver uma coisa que tem data. Aquele juro barato, o Paul Volcker, num belo dia, para responder a um problema inflacionário interno dos Estados Unidos, eleva de 3% para 29% os juros. E todos os países que tinham sua matriz de financiamento dependentes de fluxos internacionais de capital quebraram. O Brasil era um dos mais gravemente dependentes por causa da lógica do modelo. Quebramos.